pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Maxwell Barbosa, ele que é um franqueado da Bauer em Londrina e também é professor de logística, né, o Maxwell? A gente se conhece aí desde acho que 2016 ou 2017. Eu fui fazer uma Isso. implantação em Londrina e aí eu conheci aí o ex-militar que viveu muito tempo lá em Três Corações, próximo à minha terra, né? Seja bem-vindo aí ao canal. Agradeço aí a confiança por bater um papo aqui comigo, né? Expor a tua história, a tua vida e vamos que vamos. E eu que agradeço, meu amigo. É uma satisfação imensa. Quando eu recebi seu convite, certamente não poderia recusar, né? A gente se conheceu ali durante pouco tempo, né? Mas o vínculo é forte. Você também é Sim. um ex-militar, né? Do segmento de logística. A gente conhece os bons profissionais ali em poucos momentos, né? Essa característica é muito, muito plausível. E É, esse vínculo de instituições similares, militares, né? Ele fica pro resto da vida, não tem jeito. sim, Pode ter certeza que é um. por incrível que pareça, quando a gente roda o país ou o cara roda uma região, independente do tamanho da distância que ele percorre, quando você conhece muitas pessoas, é, é raro, às vezes, você se conectar com outras, né? Isso. E É aí, bem isso. a gente fala muito sobre network. Até ontem eu estava conversando sobre isso, que às vezes network ele é mais importante do que dinheiro, né? Porque o network acaba te trazendo dinheiro. Então, Sim, com certeza. esse elo que a gente vai pegando ao longo da vida, se for pensar, pô, 2023, mas 16, 17 ali, não me recordo exatamente, mas é, são poucos anos que separam, mas se você pensar que as histórias elas vão continuando, você nunca perde contato. Eu me lembro e sou muito grato do convite que tu me fez uma vez para palestrar acho que na Inesul, né, que você estava dando Isso, aula. exatamente. Eu fui lá falar sobre logística. É muito gostoso quando você tem a oportunidade de expressar aquilo que você está guardando contigo, né? Porque tem coisas que Uhum. não faz sentido você guardar contigo, você tem que levar adiante, né? De fato, a gente tinha muita similaridade em algumas coisas. Foi óbvio que a tua carreira militar ela foi muito maior, né? Eu só fui um soldadinho ali, tu foi um tenente. É, mas o lance da aula, dei aula no Senai, você dá aula, né? Perambula aí pelas escolas, faculdades, etc. E aí trabalha com logística, hoje é um empreendedor, então a gente tem muita coisa similar, óbvio, às vezes com caminhos diferentes, mas você vê que o sangue que está na veia é o mesmo, né? A Mas essência é a show, mesma. mas show de bola. É, Maxwell, a dinâmica nossa aqui do bate-papo, né, é contar um pouco da história, da trajetória aí do profissional e conhecer o profissional que muitas das vezes quem está do lado não tem a mínima noção de tudo que ele viveu, né? E para isso a gente sempre começa com a perguntinha sagrada, né? Quem é o Maxwell Barbosa? Rapaz, essa aí é uma pergunta que normalmente faz até no processo seletivo, né? O pessoal conhecer um pouquinho mais do perfil da pessoa, né, especificamente. Mas nem todo mundo consegue responder de maneira muito clara, né? Quando você fala assim, quem é Sim, você? Você se conhece, né? A é, gente se conhece até determinado ponto e as pessoas nos conhecem diferente do que a gente acha do que é, né? Então, sim. é muito abrangente a pergunta. Mas, de uma forma geral, né, para dar um enredo aqui, é difícil a gente se apresentar num curto espaço de tempo desse, mas eu sou mineiro, né, como você já disse, próximo da sua terra, sou natural de Belo Horizonte, É os mas eu nomes. residi muito tempo no sul de Minas Gerais, em Três Corações, onde que eu trabalhei. Fiquei lá por volta de 8 anos, em Três Corações. É sul de Minas Gerais, perto indo Terra para do Rio de Pelé. Janeiro, São Paulo, terra do Pelé. Exatamente. Hoje eu tenho 36 anos, sou casado. Eu tenho dois filhos, né? Um filho, minha mais novinha faleceu, com 2 anos e 8 meses, e o meu mais novo está com 8 anos. Foi Ela nasceu recente isso? foi março do ano passado. Eu, Ela eu, nasceu. se eu não me engano, eu me lembro uma vez que eu falei contigo, ela tinha tido um problema, alguma coisa. Isso. Ela nasceu com uma Cara, cardiopatia congênita, né? E daí sim, ela foi, desde que ela nasceu, ela já fez uma cirurgia, foi tratando, fez outras cirurgias.
e É acabou um não anjo, né, cara? resistindo Eu no acho último que processo. eu imagino, não consigo imaginar a dor, porque eu tenho duas filhas também, mas quando você olha o problema, olha o sofrimento, aquilo tudo que iria acarretar no futuro, eu acho que deve te confortar em algum momento, É né? isso, sim, é o que a gente busca, é isso mesmo, né? Porque talvez a vida dela teria sido muito difícil ao longo, né? Sim, E Deus quis assim, a gente nunca sabe, né? Quando a gente está sim, vivendo a nossa vida, as coisas podem acontecer invariavelmente, são N situações sim. variáveis que pode culminar, né, numa situação dessa. Ninguém, todo mundo tá sujeito. E o caso dela, É, infelizmente, foi muito cedo, né? Mas sim, não é uma comparação, mas eu acho que vale a gente pensar, principalmente como empreendedor, como tendo um negócio, às vezes a gente tem um plano financeiro desenhadinho para o mês, uhum, do nada quebra o seu carro, do nada entra uma conta que surgiu lá não sei de quando, né? é bem isso. E o teu mês ele é preenchido da mesma maneira, né? Você planeja, tá tudo redondinho, com tudo alinhado, e surgem esses imprevistos e você consegue bancar, às vezes não sabe de onde, mas a coisa consegue ser conduzida, né? E essas surpresas, elas realmente fazem parte da vida, mas, É, cara, meus sentimentos, né? Isso tem, pega de surpresa também, mas, né, espero que, de fato, tudo aquilo que a gente sempre faz os prós e os contras, né? Aqui, por mais que seja uma vida, eu acho que a vida dela era mais importante do que o sentimento dos pais, né? A vida dela era sim, mais com certeza. importante no sentido de É. saber que ia lidar com coisas complexas, então Deus leva um anjo e A vamos. gente nunca tá preparado para isso, né? O ser humano não está preparado para lidar com a morte, independente da circunstância. Então, a gente E da pode ser idade, que né? seja mais velho, da idade, nunca está preparado, né? E a gente sempre remete, a maioria das situações, o ser humano sempre remete às coisas ruins, né? Aos tempos Sim, ruins, aos sofrimentos, é o que fica latente na memória. Mas a gente tem que lutar contra isso e lembrar das coisas boas, né? boas, Tudo aquilo que exato. foi vivido, as coisas positivas, né? Sim, E é isso que tem que ficar na nossa memória, não o contrário. Que o nosso corpo nos remete às coisas, à tendência, né? Mas a sim, gente tem que refletir e sempre buscar aí, deixar na nossa memória sempre as coisas boas, coisas que foram vividas de forma muito legal. positivas e intensas, né? Sim. E é isso, meu amigo, a vida é um eterno ciclo, né? E hoje eu tenho o Murilão, que é a nossa alegria, tem 8 anos, é uma figuraça, enche Eu tenho nosso uma de coração, 8 nossa também. casa aqui. De 8 anos, a cidade é maravilhosa, né? Ele gosta muito de jogo. Essa geração é muito inserida na tecnologia, né? Então é Sim, inevitável. Eu lembro que quando eu tinha essa idade, a gente não tinha nem noção disso, né? Era sim, brincadeira na rua, era outros tipos de divertimento, de aventura. A gente era muito mais aventureiro, né? Eles não, eles são sim. muito tecnológicos, muito imersos nessa. Tem que cuidar com isso. Tem que Mas ter, exatamente. Até que ponto é você saudável, né? hoje está localizado em Londrina Hoje eu resido em Cambé, é uma também. região metropolitana de Londrina. Eu trabalho em Londrina, mas resido em Cambé. Sim. E qual que é a tua formação, Marcelo? Eu sou formado em administração, possuo especialização em recursos humanos, em logística, especialização em finanças, especialização em gestão pública e especialização na área comercial. Fiz algumas É, especializações aí. É não assim, parou de o meu estudar, hein? não parei, o meu foco porque assim, a administração é algo muito genérico, né? Então Sim, ele te dá uma visão de business de uma forma muito genérica. E essas especializações veio corroborar com alguns setores específicos da própria administração. Então esse foi o meu intuito. Então, eu sim. vim nessa pegada aí justamente para completar o nível de conhecimento que de certa forma ficou um pouco não fraco, né? Mas fica um pouco Sim, desconexo do contexto exato. geral, né? Sim. Ô, Maxwell, é Maxwell ou Maxwell? O que que é o correto, né? Que eu imagino que cada um chama de um jeito, né? Cada um de um jeito. Pode chamar de Maxwell, é o que eu estou mais Tá. acostumado. Ô, Maxwell, lá em Minas, né? Como que começou a tua carreira, né? Em que momento que tu descobriu a logística? Como é que foi todo esse processo para chegar a ser hoje um empreendedor, né? Eu imagino que quando você
a gente ainda vai chegar nessa parte, mas quando você tomou a decisão de empreender, foi graças à bagagem que você construiu ao longo da vida, né? Mas Assim. como começou essa vida profissional, como que você descobriu logística? Conta aí a tua história, lá desde lá do Belzonte. E eu comecei cedo lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte eu comecei, fiz um curso de formação para o Exército, para oficial temporário, e com 18 anos. Então, me alistei, fiz os exames, fiz as provas e ingressei no curso, né? E dentro do curso tem várias etapas. Então, você faz toda uma atividade física, psicológica e testes, né, técnicos também, e entra no ranking de classificação, né? E dentro desse ranking de classificação, eu fui bem classificado, e diante disso aí, fui pré-selecionado para ir para a Europa como oficial do Exército. A gente entra como aluno, né? É uma Sim. escola e é aluno E só para especificamente. você Você está. saber, os soldados têm muita raiva dos alunos, tá? Eles entram com muito sangue no olho, né, e quer mostrar serviço. É verdade. É assim, tudo na vida é uma questão de prioridade, engajamento e dedicação, né? Às vezes a perspectiva deles com relação a isso não era a mesma que os alunos tinham, né? Sim, Como projeção de futuro. Então a dedicação acabava sendo um pouco maior mesmo, né? sim, E realmente uma atividade militar, é uma atividade muito intensa, você sabe muito bem disso, né? sim, Tanto física quanto psicológica. Ou a pessoa gosta ou não gosta, não tem um meio termo, né? sim. Ela gosta, é muito similar à logística, né? Ou o cara gosta ou não gosta. Então eu comecei lá, e me adaptei bem. Com 18 anos, antes disso eu não tinha trabalhado, então comecei lá estudando, já estava fazendo faculdade, já tinha passado em algumas faculdades, já estava cursando uma. E depois que eu me classifiquei, eu fui para a tropa, comecei a servir em Juiz de Fora. Servi no 10º BI, em Juiz de Fora, indo para o Rio de Janeiro ali, em Minas Gerais ainda, Eu mas lá eu fiquei fiquei pouco internado há tempo. um tempo lá, fiquei quase um mês internado lá com problema no joelho. Em Juiz de Fora. É. Lá normalmente envio para fazer, tem um centro médico lá mesmo que faz bastante cirurgias E daquela aí região. tinha toda a história de que tinha que cuidar, que senão os caras operavam o joelho errado. Mas não Tinha é essa só lá, história. não. Tava comentando outro dia aí do rapaz, teve uma reportagem, né? Que o rapaz marcou com um X o joelho que era para operar. É, tinha essas loucuras aí, mas era tudo boato, né? Isso é coisa como Não. se diz, coisa de militar, mas Isso é só para assustar o pessoal mesmo, né? sim, Mas, e depois de Juiz de Fora, eu fui para nossa terrinha lá, Três Corações, Terra do Pelé. Lá eu fiquei bastante tempo, né? A maior parte do meu tempo fiquei lá, 8 anos. Aí já entrei como aspirante oficial, depois que eu me formei, e oficial, segundo tenente. Aí dentro desse tempo aí foi uma longa história, uma longa trajetória. sim, A maior parte do tempo que eu fiquei em exercício foi como comandante de companhia lá. Poderia dizer que é como se fosse um gerente, né? Se fosse fazer um sim. paralelo com a iniciativa privada. Exerci outras atividades também, como chefe de seção de recursos humanos, chefe de seção de logística. Então, tive uma nuance bem, umas variáveis bem legais lá dentro do Exército. Depois do Exército, né, como eu falei, meu contrato lá era para oficial temporário. Então, você tem Sim, um espaço de tempo pré-determinado, né? Meu tempo acabou, se encerrou, eu não conseguiria mais renovar, porque é uma iniciativa pública, né? E o servidor público, depois de um certo tempo, ele cria estabilidade, 10 anos. Então, tem toda essa regrinha justamente para poder sim. oxigenar, né? Fazer o ciclo girar. É, E, eu tenho uma amiga que era oficial dentista do oficial médica dentista, né, do Exército, e a gente conversava muito sobre isso aí, da não continuidade, exatamente para não violar as regras, né? Daí eu acho que ela exato. acabou, ficou 7 anos, depois acabou sendo chamada por mais um, e tem toda Isso, uma técnica que eles usam para. E isso. é o mesmo que quando eu estava com problema. É, para não. Eles tinham que forçar a minha baixa, eu tinha que estar com o laudo médico Zero, ok, porque senão eu já viraria um soldado antigo, e aí já mudava todo o automaticamente, contexto, exatamente. isso. Cara, essa tratativa no final ela foi muito ríspida do capitão comigo na época, sabe? Porque ele era um cara muito parceiro. E aí eu acho que a hora que eles perceberam que o problema ia se alastrar de uma forma que ia continuar, eu ia ter que sofrer o engajamento ali, né?
Cara, os caras me trataram como se eu fosse um bandido dentro do exército para poder, não, tem que sair, tem gente que tá sem perna e consegue não sei o quê. Aí hoje eu entendo que é exatamente essa burocracia, né? Mas É, isso era perceptível. é bem isso, tem essa burocracia mesmo com a questão do tempo, né? Você tem as particularidades do servidor público, né? Que Sim, acaba interferindo diretamente ali na gestão. Mas é o tempo, assim, eu agradeço muito esse tempo, ter vivido esse tempo dentro do Exército Brasileiro, que me formou muito, eu entrei muito novo, né? Então, a maioria dos sim, meus valores morais, princípios, né, que eu levo hoje para a vida, foram construídos lá. E o Exército tem essa intensidade, mas é um formador de valores, né? De valores sim. humanos. Eu Então, costumo dizer que eu fiquei um ano só no exército, né? Mas exatamente essa intensidade, o fato de você ser um soldado ali, é, e eu também fiquei 2 anos no seminário, né? Então, tecnicamente, eu aprendi tudo que era correto em um e tudo que era errado no outro, né? hum, hum, Perante a vida, assim, de é, modo geral. Mas hoje, quando eu faço comparações, e eu vou te fazer essas perguntas, né? Eu entendo que tudo aquilo que a gente viveu de forma intensa no Exército, um acampamento, uma marcha, os desafios ali que você superava, às vezes, eu hoje, quando eu estou na estrada, dirigindo à noite, que me dá uns cochilos, eu lembro exatamente do meu período tirando serviço na guarita, que você estava podre, mas você sabia que se você dormisse, você ia ser punido. Então, é uhum, incrível como que aquilo enraiza no teu, no teu, na tua mente, no teu sangue ali. E depois eu penso, você viu em 2004, nós estamos em 2023, e eu ainda tenho as sensações daquela época e aquilo ainda vive em mim quando eu tenho uma dificuldade de eu lembrar de coisas que eu fazia lá e eu superava. Por que que eu não vou superar agora, né? Então claro, sim. imagino que você em algum momento passe por isso também, né? Ah, isso é natural, com E como certeza. que foi o A minha esposa fala comigo às vezes assim, ó, muda esse jeito aí, você tá achando que você tá no exército ainda? é, e como que foi o primeiro emprego aí pós-exército, né? Depois, eu fui me adaptando, né, na verdade, porque o meu período já era com lapso de tempo prévio, né? Já sabia que ia sair. Então, ao longo desse período, eu fui estudando, né? Fui me Sim, formando, fiz uma graduação, fiz uma especialização. Então, nos meus 2 últimos anos, eu já estava lecionando na faculdade no qual eu me graduei. Então, eu já sim, estava lecionando lá. Aí, depois que acabou meu tempo do Exército, eu acabei saindo da faculdade também para poder ir para os Estados Unidos. Então, eu já era casado na época, decidimos, eu e minha esposa, nosso tempo também estava acabando dela, nós nos conhecemos no Exército, eu e minha esposa, né? sim, Eu acabei fazendo a formação dela, a gente se conheceu lá, e o contrato dela estava para se encerrar num período próximo também. E a gente foi para os Estados Unidos. Lá eu fiquei 2 anos. Aí lá eu trabalhei em 2 empregos. Trabalhei no warehouse, que era uma empresa, um armazém, né? Uma empresa de pequeno porte que fazia construções ali em volta de piscinas e em volta da piscina, aqueles decks. Mas lá os materiais são um pouco diferentes, é muita madeira e muita pedra, né? sim, E eu fazia toda a separação, compra de material para os grupos poderem fazer. Então, eles tinham um project manager, o project me passava a lista de materiais para cada projeto. Eu ia lá e tinha que providenciar, separar, comprar, tal, todo o material. Fazia isso. E trabalhei no restaurante lá também fazendo entrega. Ajudava na cozinha, cortando as coisas, prendia umas coisinhas lá, que você acaba morando sozinho, sair de casa muito cedo, né? E aí acabei aprendendo mais umas coisinhas lá sobre cozinha e não tinha e entrega. ração, né? Não tinha ração, aí lascou, tinha que me virar. Não tinha Sim, como só colocar água e já comer. Mas foi bom, que é tudo na vida, independente da circunstância, te agrega valor. Às vezes é uma coisa pô, simples, o claro, cara trabalhou com cozinha. Poxa, você usa isso pro resto da vida depois, né? Sua vida. sim. E, e a gente tem que saber dar valor a esses pequenos detalhes. E lá eu trabalhei também fazendo entrega. Fazia como se fosse delivery, só que lá era de carro, que era onde eu morei lá nos Estados Unidos, era muito frio e nevava muito, então era tudo de carro. Fazia, dirigia lá pelaquela neve, fazia entrega, tudo. E voltei depois de 2 anos, eu e minha esposa. Meu filho acabou nascendo lá, ele muito pequenininho, a gente optou por regressar, porque a família estava tudo aqui, era mais fácil, né? Tinha mais condições de auxiliar na Pessoas. criação dele. É.
Depois que eu voltei, o primeiro emprego foi lá onde nós nos conhecemos, na BTL. Ah, Me fez, lá foi o primeiro, então, retornando depois dos Estados Unidos, sim, depois do ali Exército, Estados então, Unidos foi aqui. fazia fazia esses 2 anos que você tinha saído do exército, então tava fresco ainda. Fazia 2 anos, era pouco tempo Ah, mesmo. que legal. Aí já fui direto para lá. Aí de lá, né, você conhece bem melhor que eu ainda sobre a cadeia frio. Trabalhei um pouquinho com os players lá, Vigor, Itambé, Hershey's, Harold, e fazia gestão de carga climatizada e refrigerada. Lá a gente não trabalhava com congelado, né, na região aqui do Sim, Paraná. A minha área de atuação era norte do Paraná. Depois passei para Bauer, eu fui chamado para a Bauer Express, mas assim, eu não vou entrar no mérito das saídas, depois a gente aprofunda isso. sim, Mas fui para a Bauer Express, fiquei um curto espaço de tempo, porque quando eu estava na BTL, eu estava fazendo alguns processos seletivos. Fiz para a Bauer e fiz para São Miguel. Fiz para as duas, né? E a Bauer me chamou, eu fui. Aí a São Miguel, depois de um tempinho, já estava me flertando para me buscar também. E olha para você ver como é que são as coisas. Nesse intervalo de tempo, o gestor, né, que era o responsável geral lá, não viu com bons olhos esse flerte, né? E acabou fazendo meu desligamento. E a São Miguel sim. me chamou. E eu fui para lá, né? Aí fui para São Miguel. Depois de um tempo, a Bauer me chamou de volta. E eu fui para a Bauer ser gerente na Bauer. Olha como é que a vida é uma loucura, né? Então, Cara, é, eu costumo dizer que, né, eu conversei com bastante gente já aqui e você vê essas histórias do cara sai de um lugar, vai para o outro. Tem um que eu conversei, o Thiago também, ele saía, voltou 3 vezes para a mesma empresa, né? A gente às vezes tem essa visão crítica de que você está sendo mercenário ou você está tá fazendo leilão, não sei o quê. Cara, a gente tem que buscar o melhor para a gente. claro. O que eu Não, imagino é sim. que a tua ética é de não deixar o outro na mão. Mas a Ah, empresa, claro. quando ela te demite, ela não pensa na tua Não, vida também. Então, acho que é bem é- isso. é- não tem o porquê. Por mais que a empresa seja feita de É, profissionais, os profissionais são profissionais que se traem o tempo todo. O cara, você acha que o cara, quando ele vai te mandar embora, ele já não sabe disso há um mês, pelo menos sabe, atrás? é É óbvio. sim. E ele fala para ti? Não. Então, É, assim, eu acho que óbvio que você pode deixar a pessoa magoada, deixar as pessoas estressadas com isso, mas eu acho que é o direito do profissional, assim como é o direito da empresa. Então, o vai e sim. volta, você tem que estar consciente da conquista profissional e pessoal, então vai embora. Tem, tem. Esse processo é cíclico, né? Eu tive uma professora na faculdade que me falou, nos primeiros semestres de faculdade, falou que a empresa não tinha coração, tinha CNPJ. Cara, nunca mais esqueci isso. É E é isso de aí. fato, a empresa tem os interesses dela, né? Óbvio que pode até te valorizar, e você também tem que ter os seus. Tem que ser bom para ambos os lados, não pode É ser uma para um troca, lado né? só, né? É uma troca, exatamente. Mas esse ciclo foi muito engraçado porque assim, foi a primeira vez que eu fui desligado. Para mim, eu estava muito acostumado a fazer desligamento, mas não desligado. E Sim. logo em sequência, com a São Miguel, a própria Bauer, que me desligou, né? Naquele momento, me chamou de novo. E hoje eu sou um franqueado da Bauer. Então, E mundo da. como que surgiu essa transição, né? Tô trabalhando na Bauer, eu tô um gerente na Bauer e aí do nada eu viro um franqueado. Bauer, assim, as coisas. Eu sempre tive vontade de empreender, né? Só que empreender é um processo muito dinâmico, muito complexo, e tem várias circunstâncias que englobam isso, né? Sim, Então, algumas situações acabaram favorecendo esse empreendimento. Eu sempre quis empreender e buscar um nicho de negócio legal, né? E a Bauer estava com um projeto de fazer uma ampliação de filiais em agências, uma pulverização. Então, fazer, em vez de uma filial, deixar várias agências para poder estar mais próximo do cliente, né? sim. E foi isso que aconteceu. Ela ia fazer difusão, né? Me comunicou, eu era o gerente da época, me deu possibilidades de assumir outros cargos, ou então ser um agenciador, né? Na época que isso aconteceu, foi bem no período que a minha filhinha faleceu, então a gente estava com a cabeça um pouco ruim também, né? Mas eu com muito discernimento, que
que a vida profissional tinha que continuar. E eu combinei com eles assim, eu prefiro assumir a franquia, que é algo que eu desejo já de muito tempo, e é o fator que me pesou muito, foi o fato de eu já conhecer toda a região e a carteira de clientes. Você já começa com um negócio, uma carteira de clientes. Então, você não começa do zero. Você já começa com faturamento, uma expectativa de faturamento. Você já tem um histórico, né? Sim, Então, isso pesou muito. Então, já sei o meu faturamento e eu vou trabalhar com as minhas despesas, né? E a gente assumiu. Contudo, eu pedi para me desligar antes, para poder dar uma esparecida, né? Eu senti que minha esposa precisava, e nós, como família, precisávamos nos fortalecer. Então, fui eu, a minha esposa e meu menino para Portugal. Nós ficamos um ano lá. Trabalhei, fiquei trabalhando, eu e minha esposa lá também, e depois disso eu voltei para assumir a franquia. Então, nesse paralelo de BAU, Express, Estados Unidos, eu ainda fui para Portugal antes, fiquei lá trabalhando como coordenador de estadias, eu fazia a gestão de aluguéis, né? De aluguéis, ele tinha uma plataforma, um site, e trabalhava com algumas plataformas, que era Airbnb, Booking, Expedia, VRBO, e eu fazia a gestão, a conexão entre os clientes, que essencialmente era todos turistas, era uma região muito turística lá onde eu estava, com essas plataformas. Então, sim. essa conexão eu fazia. Depois disso, aí nós regressamos, eu tenho um sócio aqui, né? Ele já estava tocando o negócio já estava acontecendo, e eu de back office lá de Portugal estava dando umas coordenadas, relatórios financeiros, tudo, e cheguei aqui e vim só agregar com ele. Nós retornamos em agosto, faz pouco tempo isso, que a gente regressou. E estamos nessa jornada de empreendedor, né? Eu me Sim. sinto realizado, porque era algo que eu queria muito, né, durante toda a minha carreira profissional. Às vezes não dá a mesma circunstância que você trabalhar na CLT, segurança, vários outros aspectos que você deixa de ter, mas é gratificante. Eu diria que é Sim. gratificante, sim. É um desafio diário muito maior do que Sim. ser um empregado, né? Mas nessa transição toda sua aí, como que surgiu as aulas, né? Como que foi essa história de professor? Tu disse ele começou a lecionar onde você se formou e como que veio essas outras pegadas, né? Porque você dá aula em vários lugares aí ao longo dessa trajetória, Sei. né? Sim. Então, olha para você ver, a vida, eu acho que a gente conversou uns bastidores aí sobre networking, né? Network é fundamental. Eu estava no Exército, não tinha pretensão de dar aula, nem tinha passado na minha cabeça essa possibilidade, né? E estava no Exército, aí a gente tinha atividades físicas regulares, fazíamos, né? E um amigo meu, que trabalhava na faculdade, a gente saiu para correr. Foi correr e tal, não sei o quê. E nesse caminho da corridinha você vai conversando, né? Vai conversando e tal. Ele falou, rapaz, já pensou em dar aula? Eu falei, não, pensar não. Porque você tem perfil, você não quer? Eu falei, quero. Ele falou, vou mandar seu currículo lá pro coordenador. Passou 2 semanas, o coordenador estava me contratando. Eu falei, rapaz, e eu vou assumir essa bucha mesmo? Eu comecei no Exército com 18 anos, oficial do Exército. E na faculdade tinha 24 anos. Eu sempre comecei os meus ciclos muito novo, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Você dá aula numa Sim. faculdade para um nicho de pessoas de uma expertise razoável e com essa idade, né? Ele falou, agora não tem volta. É assumir o desafio e partir. E eu fui na coragem no primeiro momento. E as coisas foram tudo dando certo. Eu vejo que eu tive muitos... um dos desafios foram esse fator da idade. Eu comecei muito novo como oficial do Exército, muito novo como professor, e você tem que mostrar trabalho, não tem outra referência, né? A pessoa vai te respeitando à medida que você vai mostrando trabalho. Ela chega a primeira imagem e E fala, vai rapaz, é novinho e tal. mostrando a autoridade no que você está falando, né? Porque Exatamente. se você se colocar em xeque, aí esquece, daí perde respeito, perde tudo. Exato. E à medida que você vai mostrando o trabalho, as coisas vão acontecendo naturalmente. A idade passa de ser despercebida, né? Ela é desconsiderada. E eu comecei lá, fiquei lá 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos antes de ir para os Estados Unidos. Aí, quando eu vim para cá, trabalhar na BTL, eu fui convidado por uma professora, porque eu já tinha lecionado no Senac aqui algumas aulas, para fazer uma palestra. Aí fiz uma palestra na faculdade, aí eles me chamaram para trabalhar lá também. Aí fiquei na Inesul, na faculdade aqui em Londrina,
quase 4 anos, mais de 3 anos ali. E quando eu interrompi o ciclo lá, foi justamente quando aconteceu os fatos aqui e eu saí lá para Portugal. E lá de Portugal, eles me acharam no LinkedIn e me chamaram para dar aula, que é a aula que eu dou hoje, para uma escola do Rio de Janeiro, a escola é do Rio, mas ela presta serviço para o governo de São Paulo. É Sim. o governo de São Paulo faz um acordo com essa escola do Rio e eu dou aula para os alunos de São Paulo para uma escola do Rio de Janeiro. Então é tudo E basicamente aí, network, as coisas foram se conectando. e as aulas são de matéria específica da logística? Matéria específica. Essa turma que eu estou agora é ajudante de logística, então é só logística, né? Tem as Sim, variáveis da logística ali, mas é especificamente logística. E é uma atividade remota, né? A gente fala Rio de Janeiro, São Paulo, então é sim, remota, as aulas são remotas à noite. E é prazeroso, porque assim, nosso dia a sim. dia de logística ele é muito louco, né? Você sabe bem disso, é É, muito dinâmico, né? Então, o negócio ele é efervescente, não para. Aí você chega do trabalho, vai dar uma aula, você dá uma oxigenada no cérebro, dá uma acalmada, né? mas Então, o presencial, na faculdade, a primeira lá do Exército, era presencial, né? era presencial, É diferente, tá, né? é diferente. Eu gostava. Tu contou aí como que surgiu para ti. A minha, lá em 2009, 2010, uma amiga falou para mim assim, tem uma professora de um curso nosso que está saindo, você não quer ir para o lugar dela? Eu falei, eu? Nunca... Como assim? Ela falou, porque foi a mesma coisa. Ela falou assim, você tem um conhecimento legal, toda vez que a gente conversa, a gente fala sobre as coisas, eu acho que você se daria bem dando aula. Eu falei, tá bom, então indica lá, vai que dá, né? Aí o Senai me chamou para fazer uma aula experimental. Falei, vamos marcar aqui uma aula experimental contigo, só para direção. Eu falei, meu Deus, tipo, o que que eu fui fazer, né? Aí eu lembro que eles me mandaram um tema, falaram, queria que eu montasse uma aula sobre PCP. E, e aí eu montei um carro de Fórmula 1, né? Num pit stop ali para troca de pneu, etc. E montei toda a aula do PCP em cima do carrinho de Fórmula 1 e fui dar aula. Aí, tipo, eu dei a aula, acabou assim, as pessoas paradas olhando, se não gostaram, gente. Não, é fantástico. E aí, depois eu escrevi o curso, né? Eu completei o curso dessa turma, essa primeira turma. E aí, a segunda, eles me deram a incumbência de escrever o material, de montar o material. Só que, cara, hoje eu olho para trás e penso, quando eu fiz isso, eu não tinha nada da bagagem que eu tenho hoje, nada, nada. Uhum. Eu nem estava trabalhando na área profissional. Eu tinha um escritório de cobrança na época. Eu tinha me formado e não tinha achado nada que suprisse financeiramente o que eu tinha naquela época. E aí só tinha a bagagem do que eu aprendi na faculdade, das conversas de faculdade, e da visão, né? Como se diz, a visão holística, que a galera costuma dizer, do negócio, mas não tinha nada. E aí eu fico pensando hoje, eu tenho tentado algumas oportunidades nesse segmento para poder fazer a distância, né? E tenho algumas coisas escritas aqui para montar o meu curso, botar no Hotmart, etc., de coisa de conhecimento, de qualificação mesmo, porque se a gente for pegar, e você sabe disso, se a gente for pegar o que é ensinado hoje, tecnicamente não serve para muita coisa, né? É só uma orientação. Mas hoje, Uhum. talvez montar um curso específico sobre determinados temas, façam mais sentido para o estudante, para quem está buscando, do que necessariamente ficar pegando cursos genéricos, né? Porque a faculdade nada mais é do que um curso genérico, né? Ah, Então, sim. mas isso foi muito legal e eu me recordo disso. Dentro dessa transição toda, né, dessa variação de ambientes, Exército, Estados Unidos, Portugal, transportadoras aí, né, agências e esse universo da educação, o que que você acha qual é a semelhança entre todos eles, né? Óbvio, a responsabilidade ela é igual para todos, mas o que que hoje grita no coração do Maxwell? Olha, eu
te digo que eu gostei de todas essas atividades. Eu seria hipócrita se eu falasse que eu não gostei. Todas elas agregam valor e valores significativos. Eu só sou o que sou hoje em virtude dessa trajetória, né? Esse Mas eu conjunto, né? acho esse conjunto, exatamente, que você vai criando, né? E acrescentando ao longo desse percurso. Mas todos os processos, invariavelmente, está ligado a pessoas. Tudo, invariavelmente, né? Você não faz nada, seja na aula, seja nas empresas, se você não tiver conectado às pessoas e as pessoas engajadas no mesmo propósito. Isso é certo, certo e preciso, né? Você pegar assim, eu sou um profissional técnico, mas esse técnico ele está em conjunto com uma série de outros fatores que invariavelmente vai depender de outras pessoas. Então, a conexão com as pessoas, relacionar-se com as pessoas e fazer a união das pessoas em busca do propósito comum é o que liga todas as atividades, você não tem dúvida. Sim. E nesse período todo, você deve ter tocado muito projeto, né? Muita coisa, muito processo. Qual foi o projeto mais marcante para ti, que você entende que foi um desafio que mudou o patamar profissional do Maxwell? Olha, a gente sempre, todo dia está fazendo matando um leão, né, dos projetos. Tem Sim, dois que eu me orgulho, que eu tenho orgulho, assim, de ter feito, que eu acho que, como você citou, pode ter mudado um pouquinho o meu patamar. Um deles foi no próprio Exército. Eu tive uma instrução de acuidade visual auditiva noturna, que é onde as pessoas, os alunos, né, os soldados, eles ficam só com percepções visuais, auditivas de alguns eventos, né? E durante a noite, daí você faz alguns incidentes sonoros, visuais, tudo. E era um emprego de muitos recursos. Então tinha de tudo quanto é tipo, uma instrução de alto grau de periculosidade, porque era munição real que tinha, né? Fuzil, pistola, eu empreguei blindado, tiro real de blindado, eu empreguei morteiro, foi empregado explosivo. Então, assim, muito recurso empregado na instrução. E foi eu que fiz todo o planejamento tudo detalhado. Eu coloquei até as partes coloridas, etapas que cada um tinha que fazer, os incidentes. Era a narrativa com o microfone, eu era como se fosse o interlocutor. E eu fazia sim, toda a narrativa para as coisas irem acontecendo. Então, isso me orgulhou muito. Nessa instrução, eu lembro que tinha um capitão, porque, assim, obviamente que eu tinha apoio técnico, né? Eu lá sim, tinha, pro morteiro, eu tinha um cara de artilharia, ele era um capitão. Pro blindado, eu tinha um cara de cavalaria, né? E esse capitão, tecnicamente, ele não poderia ser meu auxiliar de instrução, mas sem negócio de hierarquia, né? Foi muito solícito. Ele falou, não, sem problema nenhum, passa lá, vamos junto, né? E isso para mim foi muito, muito gratificante. Acho que foi algo ali que mudou meu patamar ali de nível estratégico, né? De planejamento e organização. sim. E outro que eu me orgulho muito, acho que foi na construção que eu tive com a Expressão Miguel. Quando eles me contrataram para justamente para evoluir o negócio, né? O negócio estava querendo uma ascensão. E tinha um quadro de 30 colaboradores, 30 e pouco. Quando eu saí, tinha 180. Então, assim, eu participei de toda a construção de crescimento, né? Cresceu muito. E eu me orgulho muito disso. Deixei muito, assim, do nível que eu entrei e o nível que eu saí, foi muito, muito diferente. E dentre as que eu passei, acho que foi essas duas que mais me impactaram, que eu guardo com muito orgulho. Sim. E eu já tive a oportunidade de conversar aqui com quem leciona também, e eu costumo falar sobre legado, né? A gente, por todo lugar que a gente passa, independente desse tema que a gente comentou de às vezes você sair e optar por deixar uma empresa, assim como uma empresa te demite, a gente tem a oportunidade, às vezes, de deixar legado para as pessoas, para as empresas, né? O legado que eu quero dizer é algo que você constrói Constrói, que sim. de fato, às vezes você olha, eu olho hoje, 10 anos, 20 anos depois, tem coisas sendo executadas daquilo, de um período que você Sim, passou e deixou a tua marca, né? Aí eu acho que como professor isso acaba sendo muito maior, porque você acaba que tendo um relacionamento muito mais nessa direção com o aluno, né? Você acaba que sim, se tornando uma referência, igual você se lembra hoje de algumas falas, muitos vão se lembrar das tuas falas. Na exato. tua visão, qual você tem? Você tem algo que você fez que você entende que ficou como legado para a empresa ou para pessoas?
Essa parte de lecionar realmente deixa. A gente não percebe, né? Às vezes, em determinado momento, é imperceptível. Mas é muito gratificante. Às vezes, do nada, você recebe uma mensagem do Exército também. O Exército, querendo ou não, você é um professor, né? Os Sim. soldados entram muito novos, entram carentes, então você ensina eles sobre a vida de uma forma geral. Ontem, antes de ontem, eu recebi uma mensagem de um ex-soldado meu que virou cabo depois, tudo. Falou, comandante, primeiro-tenente, meu nome completo, escrito aqui, não sei o quê. Então, assim, fica com muito carinho, né? E volta e meia você recebe uma mensagem nesse sentido, né? Não, lembrei de você, disso, aqui, não sei o que lá. Então, acho que esses pequenos detalhes são os mais gratificantes, né? Que a gente conquista na nossa carreira. E de legado mesmo profissional, eu acho que eu tive muitas variáveis, né? Muitas circunstâncias aí ao longo da minha carreira profissional. Essas duas eu acho que foram algo que eu deixei que certamente foram aproveitadas ao longo das empresas, né? Tanto lá do Exército, a instrução, certamente ela foi repetida nesse padrão. Lá no Expresso São Miguel, certamente eles deram continuidade ao projeto que já estava sendo. Na Bauer, quando eu assumi a gerência, o faturamento deles estava muito ruim, e a gente chegou a dobrar o faturamento, e depois ele se perpetuou. Então, eu acho que são esses pequenos detalhes aí que a gente faz e que fica imperceptível, né? Só que ao longo do tempo você vai lembrando, vai recapitulando de tudo aquilo que você passou, da trajetória, e o que ficou, né? O que construiu na vida das pessoas. Parece que não, mas as pessoas lembram de você em várias Sim. circunstâncias, né? Em virtude desses fatos. Eu também recebi, acho que semana passada, eu recebi uma mensagem de um colega agradecendo por estar 10 anos trabalhando dentro da empresa. E aí eu falei, pô, mas do nada o cara te mandar, né? Em algum momento, o dia a dia do cara, o cara se lembra da oportunidade que você Exato. deu lá atrás, né? E aí eu fui pensar 10 anos atrás, como que isso aconteceu? Quando eu comecei a montar um time no meu primeiro emprego profissional, que foi como gerente de um operador logístico, eu comecei a buscar todos os caras que tinham servido o exército comigo. Eu montei um time só de militar. Quer dizer, o máximo que eu consegui trazer, né? Porque nem Aham. todos vieram, mas independente do perfil do cara, se ia dar certo ali ou não, e pelo menos acho que 3 ou 4 estão lá há 10 anos, e nesse período todo, é, eu busquei baseado exatamente na disciplina, no Uhum. esforço e nessa capacidade de suportar a pressão, né? Porque Pressão, sim. lá atrás, cara, você está começando e eu imagino que você também deva enxergar dessa maneira, porque talvez você não tenha a condição de realizar o que eu consegui realizar lá atrás, que era de ter essas pessoas, porque eu estava dentro da cidade, todo mundo era Sim. da cidade, mas você deve Uhum. se lembrar de soldados ou de alunos ali que você conviveu, que você, cara, essa vaga dá certinho para aquele cara. Com certeza. Não tem, e às Sim, vezes com não certeza. consegue. E eu montei isso na época. Cara, foi muito gratificante porque o time, você viu o time sendo conduzido e ele sendo exemplo ali, por mais que exista a regra trabalhista, toda uma maneira que você tem que trabalhar com o negócio, mas o simples fato de você olhar de um jeito para o cara já sabia que você era o mais antigo ali, a hierarquia era aquela e ele que tinha que obedecer, porque saiu com aquilo do comportamento da época do exército, né? E isso foi muito legal. E aí, quando eu recebi essa mensagem, eu mandei para um outro amigo meu, que foi o cara que indicou, né? Esse colega meu, ele, na época, ele tava bebendo, tava numa fase bem ruim, assim. A gente foi lá, visitamos ele na cidade, convidamos, ele topou. E aí, o cara mandou uma mensagem semana passada: "Ô, tô comemorando 10 anos, sou muito grato à oportunidade que vocês me deram, você, o Daniel e tal." Eu falei, pô, cara, que massa, né? O lance da gratidão, às vezes, eu entendo, é exatamente você lembrar que o outro fez parte da sua vida. Não que você tem que Exato. ficar, você tem que pagar, você tem que. Não, não é Exato. nada disso. Não Não, é não é isso. botar num pedestal, mas simplesmente todo mundo vive, todo mundo tem ego, né? Todo mundo se sente bem com um elogio, todo mundo se sente bem com uma referência. Então, cara, isso me deixou muito contente, muito contente.
Dando sequência aqui, né? Quando a gente fala do empreendedorismo, aí dando um pulo para tomar uma outra direção aqui, quando a gente fala do empreendedorismo, por mais que você tenha na veia a vontade, tenha essa gana de querer fazer, como que você trata hoje as diferenças, né? Eu também tenho um negócio e eu costumo dizer que quando a gente é empregado, a gente tem um RH, tem um financeiro, tem um jurídico, todo mundo atrás ali te dando suporte, né? Você Sim. trata um negócio com o dinheiro dos outros. Na sua Uhum. visão, como é isso, né, hoje para você ser um empreendedor, tocar um negócio, comparado ao que você viveu como um gestor no negócio dos outros? Ah, é bem diferente, né? Muito desafiador, porque o dinheiro é o seu, né? Então Sim, você já olha aquilo ali, opa, não pode gastar isso, tem que sobrar essa margem aqui, senão, né, você compromete o ciclo da empresa. E essa questão é bem diferente. Quando você está no nível mais alto, quanto mais você sobe, é, mais estrutura você tem, né? Então você tem sim, vários braços que você consegue delegar, fiscalizar e fica envolto só no trabalho de gestão propriamente dito, dos resultados. Você gerencia por resultados, né? Nos níveis maiores. Agora, quando você empreende, dependendo do tamanho da sua empresa, você é gestor e executor. Você é as sim. duas coisas ao mesmo tempo, né? Então você tem que fazer toda a parte que lá, às vezes, você tinha um financeiro, a parte Tinha um jurídica, auxiliar, a um parte analista, comercial, né? tinha um Toda a galera auxiliar, te ajudando. você faz tudo isso. Eu particularmente, me adaptei porque eu gosto desse dinamismo, eu gosto dessa coisa. Mas dependendo da pessoa, se ela não tiver essa pegada de querer fazer as coisas acontecer e tal, realmente é difícil, dependendo do setor. Mas tem que virar a chave, porque você tem que pegar, arregaçar as mangas e fazer o negócio acontecer. A gente estava até comentando, eu e meu sócio, falou, ó, vamos dar férias para o pessoal final de ano, tal, que não sei o que e tal. A quem vai substituir o cara? Não tem, vai ser a gente, não tem Sim. como. Ou contrata mais alguma pessoa ou vai ser a gente. Então vamos ter que tocar a ficha. Ah, mas tem isso aqui que a gente não sabe fazer, então vamos aprender. Vamos aprender porque não tem outro recurso, né? Não tem outra condição. E Qual que é na tua visão, qual que é o principal desafio de ter um negócio próprio? o principal desafio é sobrar o recurso financeiro esperado no final do mês, né? Porque o capital move as coisas, né? Então, se você tivesse rios de dinheiro, você implementaria rios de Sim, recursos. E o serviço está diretamente proporcional ao nível de investimento, né? Só que daí você tem que é uma linha muito tênue. Então, qual que é o nível de investimento esperado que você consegue propor para prestar o melhor serviço possível? Então, o maior desafio é esse, porque às vezes você está tudo na ponta do lápis, só, tá, isso aqui a projeção é essa, o histórico é esse, vai lá, acontece alguma coisa, né? Quebra um veículo, já destruiu todo o seu planejamento. Então, você tem que dar um outro tom, opa, como é que eu tenho que injetar capital aqui para suprir essa necessidade? Então, muitas circunstâncias que interferem ali diretamente que podem impactar no seu resultado, né? Um dia tá tudo normal, aconteceu um imprevisto, uma avaria, que vai gerar um ônus para a empresa de tanto. Poxa, mas isso aqui não estava calculado nesse momento, sim. como que você vai fazer? Né? E a essência do negócio, querendo ou não, tem toda a virtude, o processo, mas o mundo é capitalista, né? A essência do negócio é o recurso financeiro. Se não sobrar dinheiro para você poder sustentar, não faz sentido o teu Não faz negócio, né? sentido, exato. Então, eu acho que o X da questão é essa, né? Você fazer os malabarismos ali dos dias, dos meses, das circunstâncias para sobrar o recurso necessário aí no final do período. E nesse, está há quanto tempo empreendendo? Quanto tempo está com o negócio? A empresa abriu em fevereiro, mas Fevereiro. eu regressei de Portugal em agosto, então Sim. recente. Tá Meu sócio recente ficou aí. to, meu sócio ficou tocando lá. Está dentro da expectativa, está dentro do esperado, assim, é Sim. gratificante. Eu diria que hoje eu sou realizado profissionalmente, mas a gente busca mais, né? O objetivo Sim, é não, crescer claro. mais. Imagino que você tenha planos aí para o futuro, tenha, né, perspectivas, mas qual que foi desse pouco período que você está aí, qual que é o maior aprendizado para ti como negócio próprio? O aprendizado é justamente esse, né? O dono, ele é o responsável ali por fazer o negócio acontecer, girar, né?
Quando a gente é empregado de CLT, muda um pouco a chave, né? Você tem um comprometimento com a empresa, mas é diferente do que você ser o dono daquilo. Você é o Por mais que você tenha o responsável, sentimento de dono, você não é o. não é o Não. dono, Sim, exato. exatamente. Você tem, então você muda isso, porque assim, não tem alternativa. Ah, se você é um trabalho com CLT, vamos fazer um negócio acontecer. No empreendedor, não, você tem que acontecer. Você não tem alternativa de fazer acontecer. Então, essa chave tem que mudar e o negócio tem que acontecer independente. Faltou um. Então, se não tem ninguém a fazer, é você que vai fazer. O negócio não pode parar. E Sim, essa chave, essa mudança de mentalidade é que tem que ocorrer, eu acho, né? O maior desafio ali. sim, sim. Ô, Maxwell, ao longo da vida, né? A gente. E aí, na verdade, essa é a próxima, estou confundindo aqui. Ah, o principal objetivo das conversas, né? Não sei se você teve a oportunidade de assistir alguma das que a gente já gravou, mas é mostrar a trajetória profissional de fato das pessoas e mostrar a construção dessa bagagem que te dá a condição de dar aula, te dá a condição de abrir o teu negócio. Não que isso seja uma regra, né? Mas a Uhum. gente tem o objetivo de mostrar para a galera que está, principalmente dando aula, você deve dar aula para muita gente que está começando a carreira, o cara Sim. que está construindo a vida Uhum. dele e quer, e às vezes está desanimado ou acha que algo está muito distante. Então, o Uhum. objetivo é fazer com que essas pessoas ouçam as histórias e entendam que tudo é possível ser alcançado, que tudo tem um tempo, de que nada é do dia para a Exato. noite e assim por diante, né? Que você sobe e desce até pegar uma constância. Eu vi um, eu vi um corte de Paulo Yamamoto, alguma coisa assim no LinkedIn, um japonês, falando sobre quem é uma febre agora na internet é o Toninho Tornado, né? O Calabreso. E eu acompanho esse cara, acho que ele vai fazer uns 5, 6 anos ou mais na internet, né? As pegadinhas, etc. E o cara falou um negócio e falou assim: olha só o que é a constância de um trabalho e você ser constante sem necessariamente ficar imaginando o sucesso, né? Esse Uhum. cara, ele tá o cara falou, ele tá há mais de 10 anos já na internet. Sim. E é que a gente não acompanha, né? Mas o cara, ele tá vivendo o melhor momento profissional dele, a explosão profissional agora. E aí o cara falou exatamente isso. Ó, esse cara tá há mais de 10 anos na internet, trabalhando, fazendo a mesma coisa. Ele faz a mesma Uhum. coisa há 10 anos. Pegadinha, as palavras, os bordões que ele usa. Se você for pegar vídeos antigos, é a mesma coisa. Só que o cara explodiu agora. Ninguém consegue explicar a explosão, o sucesso, né? Mas aí o cara comenta: e se ele tivesse desistido? E se ele não tivesse dado sequência? Ou se ele ficasse tentando se reinventar toda hora? Eu- Cara, eu nunca quando você começa a tocar o negócio, de fato, você começa a pensar dessa forma, né? Porque aí você começa a olhar o financeiro, olhar o faturamento, olhar essa construção. Vou ampliar, vou duplicar, o que que eu vou fazer, né? Você fica, né, o tempo todo pensando nisso. E, cara, isso me deu um choque quando eu ouvi, porque parece besteira, mas de fato são 10 anos, cara. 10 anos é muito tempo. O cara tá É fazendo muito a tempo, mesma coisa para com explodir em certeza. uma semana. Parece que o trabalho dele de 10 anos foi Se resume, reconhecido. né? É. Exatamente. E não é isso. Existe uma constância ali, assim como muitas coisas. Então, dentro desses objetivos, a gente coloca aqui conselhos, né? Qual o conselho do Maxwell para essa galera, principalmente para os teus alunos, né? O cara que está Olha, no dia a dia conversando contigo e hoje vai ouvir parte da sua trajetória, porque a maioria não deve saber de tudo que você viveu, né? é. Tudo que você falou, eu falo com meus alunos, a gente sintetiza isso, né? E eu acho isso é fundamental. Tudo na nossa vida é constância. Nada acontece do dia para a noite. Ninguém vai para a academia e fica forte do dia para a noite. Ninguém vai estudar logística e sai formado em uma semana. Então, os picos da vida, as oscilações acontecem, mas o que leva o resultado é a constância, é a perseverança, é a dedicação naquilo ali. É natural, por exemplo, você entra
numa turma de alunos, né? Ela entra com 100 alunos e vai tendo a evasão dos alunos, ela termina com 40, 50, um exemplo. O que leva o resultado? São os alunos que são constantes, que são perseverantes. Então, o resultado ele só vem da constância e da perseverança. Tudo na nossa vida. Não adianta eu ter ciclos. Ah, eu vou lá, eu faço segunda-feira. Segunda-feira eu vou lá e arrebento. Depois não faço mais. Quero fazer uma dieta. Vou lá e faço 2 dias. Depois não faço mais. Não vai ter resultado. O resultado da vida é a constância, perseverança e constância. E ligado aos desafios e aos propósitos, né? Não pode... aquela velha história do cavalo arriado, né? Passou, tem que assumir. Quando a gente citou alguns exemplos, chamou para ser professor. Poxa, talvez eu não esteja preparado, que não sei o quê. Vamos assumir e vamos nos preparar. Então, o desafio ocorreu, né? Teve a oportunidade, agarra a oportunidade. Se prepara, se dedique, seja constante e faça o negócio acontecer. Eu acho que essa seria a maior definição aí de sucesso de uma forma geral, né? Perseverança é fundamental, constância e não ter medo dos desafios. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula no Exército, o Exército era uma atividade bem puxada, fisicamente, psicologicamente e gratificante também. Eu trabalhava no Exército, dava aula na faculdade à noite e, nos finais de semana, fazia uma outra pós-graduação. É difícil? É difícil. Mas se o cara não for constante, isso dura quanto? 2 anos, 3 anos. A pessoa desiste, É né? difícil, mas é aquele o momento ideal para isso, Exato, né? exato. É oportunidade, né? Então, se o cavalo passou, se você não se agarrar nele, ser perseverante e constante, os 2 anos ia passar da mesma forma. A única diferença é que eu não ia ter conseguido conquistar os objetivos que eu tinha naquela oportunidade. Sim. Eu vejo essa questão da constância e da oportunidade como, como muito uma questão muito falha na visão da galera de hoje, né? Isso não quer dizer que aconteça com todos, mas é muito comum a galera, principalmente hoje, priorizar o dinheiro, né? Priorizar o salário, prioriza o bem material e não prioriza essa construção, essa constância, né? Porque quando a gente fala, a gente usa as palavras, igual tu falou, perseverança, isso, a pessoa não traduz isso para o que é a execução. O que é a execução da Uhum. perseverança? O que é a execução da esperança, né? Então, às vezes o cara ouve muito isso, mas ele não consegue traduzir e fica muito preso ao salário. Eu tive algumas experiências e hoje eu acompanho algumas pessoas no LinkedIn da época de trabalho que o cara era lá um auxiliar, um analista há 7, 8 anos atrás, e aí as pessoas foram sendo promovidas, outras foram saindo, conseguindo melhores cargos em outras empresas, e aí em algum momento aquele cara recebeu uma oportunidade, né? Daí eu vejo o cara ali 5 anos, 6 anos, 7 anos depois, o cara virando um coordenador, virando um gerente. E aí, Sim. isso para mim é a tradução da perseverança, que é o cara ter sido constante no trabalho dele, ter entendido que o que ele ganhava era aquilo, a construção do salário, da carreira dentro do negócio, teve a paciência, não buscou outra oportunidade, porque não é errado você buscar outra oportunidade, assim como também não é errado você esperar a sua oportunidade, né? Claro. Eu, Uhum. eu, às vezes eu cito uma frase do Valdez Ludwig, numa entrevista que eu assisti dele, que ele fala: você tem que entender que a carreira ela é sua, ela não é da empresa, né? Exato. E aí você tem esse tempo também, você também precisa perceber o tempo, se você está sendo reconhecido, se você está sendo valorizado para tomar as decisões, né? Então, você tem as duas oportunidades, ou é de buscar pela oportunidade ou de esperar a oportunidade chegar, mas tem que estar fazendo por onde, né? E isso eu vejo como um defeito muito grande da geração atual de querer o imediatismo, de querer o Isso. salário e faz pelo São muito. salário. Sim. Não faço. Eu ouvi esses dias aí de um cara trabalhando junto, cara, eu ainda até dei isso como um feedback para ele, não é meu parceiro, não é nada, é só trabalhando junto ali. Eu falei, cara, esquece, o cara, eu falei para ele resolver um problema, ele falou assim, não, isso não é da minha carteira. Eu falei, cara,
Se tu continuar com essa mentalidade de que você só resolve coisas que são da sua carteira, você vai ficar só andando de lado. E olhe lá, se não cair, né? Esquece carteira, bicho. Depois que tu tá na empresa, o problema ele é seu e não é da sua carteira. Claro, com certeza. Cara, em 2023, com todos os coaches que você tem falando sobre isso, o cara preso na carteira, eu não consegui, cara. Eu falei, não, eu tenho que levar isso adiante, não dá. Então, isso é muito complexo, né? É. E, e ao longo Você da vida, pode falar. você falando disso aí é muito comum mesmo. Eu falo com meus alunos. Na verdade, o que leva a pessoa a ter uma ascensão profissional é o comportamento. O que leva Sim, você a ingressar na empresa é a parte sim. técnica, é a avaliação técnica. Mas o que te leva a crescer profissionalmente é comportamento. Não é só capacidade Verdade. técnica, né? Que é Sim. bem isso aí que você está falando. E isso é muito perceptível, né? Quando você Hum. tem a visão de gestão, às vezes o cara que está do lado ele não tem essa visão. E é legal, eu gosto de ficar pegando referências. Esses dias também eu vi um corte daquele MasterChef. Uhum. Daí eles pegam, ó, olha lá o funcionário que é como é que fala? O poluidor do time, né? O cara que causa. A menina participando do reality ali, e aí ela serviu o prato dela e ficou todo mundo Ah, eu comportado vi. certinho, Aham, entendeu? E ela se aham. jogando e fala, e o cara, pô, qual é que é a tua? Tá insatisfeita, vai embora, vaza. O que você está fazendo aqui? Pode? Hã? Tipo, aquela cara de surpresa, tipo, de fato é isso. Se você. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da minha habilitação. A professora falava, né? Pô, o pessoal fica falando, você tem que cuidar para você não ficar nervoso e tal. O que eu fiz? Eu cheguei na habilitação, tinha umas 50 pessoas para tirar a carteira ali, fazer o exame, e aquele povo vai, porque fulano errou a primeira marcha, fulano fez não sei o quê. Eu fui lá, fiquei sozinho no outro canto, fugi daquele universo que as pessoas ficavam falando. Uhum. Tentei ser o último a executar, fui lá, executei com calma, fiz, fui aprovado e não vivi aquela turbulência. No dia a dia, você não percebe, às vezes, o cara, teu parceiro de trabalho, te colocando na turbulência, né? Porque É verdade. é muito fácil, às vezes, você olhar pela ótica do cara que está reclamando e não do cara que é dono do ambiente, né? Só que isso são coisas que só a bagagem vai te dar, não é o É cara na verdade. faculdade que vai enxergar, né? Mas seguindo essa linha de vida, né? A gente tem referências ao longo da nossa vida. Você citou algumas frases aí, né? Quais são as referências profissionais, pessoais, os mentores aí do Maxwell ao longo dessa trajetória? Eu tive duas inspirações ao longo da minha carreira profissional e pessoal. Uma delas foi um comandante meu, que ele era oficial temporário também, e ele já estava com uma bagagem muito grande, né? E quando você chega na tropa, eu cheguei muito novo, com 19 anos, já com a responsabilidade de ser comandante de unidade, de pelotão, né? Subtenentes com 30 anos de carreira, e você ali é responsável. Então, ele me ensinou muito, 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 de tudo da vida e dos afazeres da instituição, né? Muita coisa eu levo como bagagem hoje. Eu lembro perfeitamente que eu chegava lá, e eu cheguei, no exército você faz sindicância, você faz outros processos administrativos também, né? Aí eu falava, tenente, o senhor pode olhar minha sindicância aqui? Aí ele pegava, eu tinha feito aquilo, cara. Eu tinha gastado horas e horas fazendo aquilo ali, dias trabalhando aquilo. Ele pegava e riscava tudo. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Eu pegava e ia revisar tudo aquilo ali, cara. E aprendi muito. Assim, ele fazia essas correções, mas eu cresci foi em cima disso, né? Dessas observações, dessas particularidades. E eu agradeço muito ele. Certamente é, me auxiliou muito na minha formação pessoal e profissional durante todo esse percurso. Levo até hoje, é um grande amigo meu. Ele está em Minas, né? A gente se fala ainda. E, e certamente a contribuição dele foi muito significativa. Outro é meu irmão. Meu irmão é uma pessoa muito inteligente. Ele tem algumas características indeléveis da pessoa que é muito inteligente, mas ele me inspirou muito a estudar, a dedicar, a esforçar. Eu lembro que ele aprendeu, ele era muito autodidata, muito inteligente mesmo. Ele foi formado em engenharia,
Ele aprendeu inglês sozinho, praticamente sozinho. Eu lembro que uma vez no terceiro ano do ensino médio, eu tinha tirado zero em física. E eu acho que era por bimestre as notas. E eu precisava tirar 25 em tudo, se não me engano. Era ou quase isso, nos 3 últimos bimestres. Eu falei, poxa, o Marquinhos consegue isso aqui, ele é um cara inteligente. Eu tinha passado na faculdade, em várias faculdades, e estava quase tomando bomba lá no terceiro ano, né? Falei, rapaz, eu vou conseguir também. Me tranquei dentro do quarto, estudava, fechei todos os bimestres. Então, assim, veio da inspiração dele, muito disso, pelo fato dele ser uma pessoa muito dedicada, muito comprometida, queria fazer as coisas, fazia as coisas acontecer. E eu acho que me inspirou aí durante o meu legado profissional. A gente vai construindo durante toda a trajetória, né? Mas essas Sim. pessoas invariavelmente nos inspiram, né? Poxa, fulano, né, fazia assim, fazia dessa forma. Acho que eu conseguiria também me propor a realizar dessa maneira. E é legal Eu, tu ir remontando a história e pegando pontos, né? Você falou da física, no primeiro colegial, em 2000, eu precisava de 33 pontos em física no último, no último bimestre. Eu não tinha conseguido essa média também. Me fechei e consegui 30. E aí ganhei 3 de conceito pelo esforço. mas é isso, né? É a dedicação Exatamente. Às vezes você é reconhecido pelo esforço, não pelo resultado, né? Então, também. então você tem. É muito legal voltar atrás como se diz, né? Aqui tem aquela frase do motoboy lá, o Jackson 5, que diz, né? Você está incomodado com a buzina e eu que ouço todas, né? Eu aqui, quando eu ouço todas as histórias, cada história assim me remete a lembrar de partes da minha, de similaridades, né? Então, se pensa assim, eu sou o criador da ideia, da construção do conteúdo, mas a história ela é sua. Legal. Se eu que estou aqui conversando, aprendo e me remeto a coisas que falo, pô, realmente ali eu errei em tomar essa decisão aqui. Você acha que quem está começando agora não vai aprender, não vai ouvir, não vai entender, né? Se o teu mentor em algum momento ele falava lá atrás e te ensinava, hoje o que você fala aqui, em algum momento alguém vai ouvir e é como se aquele tocasse numa ferida em algum momento, né? Então, eu acho que com quanto mais pessoas, mais profissionais, mais bagagem a gente agregar para o papo, mais as pessoas que ouvem, que assistem ali, têm condições de entender, ou às vezes até mesmo de deixar de se martirizar por escolhas que Uhum, fez, né? Porque a gente às vezes se precipita em ações ao longo da vida, você faz movimentos errados, é e eu natural. acho que não existe o erro e não existe o acerto, existe o momento, né? E o futuro é o que determina você ter condição de olhar para trás e entender tudo que você construiu, né? É bem isso mesmo. Você tem algum agradecimento a fazer? Quer mencionar alguma pessoa que viveu essa sua trajetória contigo e está gatinhando agora no empreendedorismo, né? Como dono de um negócio, os Mais um desafios são novo. longos. Sei que você pode ter pessoas que você queira agradecer e pode falar também de quais são os teus planos aí para o seu negócio, o que você imagina do seu negócio aí nos próximos anos. Agradecer, eu queria agradecer a minha família, né? Acho que é a base, o pilar que nos sustenta é a família. Eu acredito que a gente sempre tem que estar voltado aí num equilíbrio, Deus, família e trabalho, né? A gente nunca pode, invariavelmente, em algum momento vai ter uma vai ficar um pouco para trás, outra, mas você tem que sempre buscar o equilíbrio, né? Para poder viver em harmonia. E a família é o que sustenta, né, a nossa base. Então, minha esposa, né, sempre durante esse percurso a gente citou, mas é difícil você falar em uma hora e pouco tudo que você vive, né? Sim, Em sim, 36 anos. Então, assim, teve bastante dificuldades, teve muitos erros, teve acertos, né? E a família sempre esteve conosco. Nossos amigos, nossos mentores, eles vêm, fazem parte do nosso ciclo, né? Mas o que fica durante todo o período, independente do ciclo, é a família, né?
Então, minha esposa, meu filho, os meus pais me ajudaram muito, não tenho dúvida. Meu pai e minha mãe, eles não tinham muito recurso financeiro, mas o que eles podiam fazer, eles faziam. Meu sogro e minha sogra me ajudam muito. Eu lembro que o meu pai no exército, minha mãe, uma vez eu esqueci uma farda que tinha que levar. Rapaz, era longe o negócio, né? Eu pegava, em média, 4 ônibus quando eu estudava, fazia cursinho na faculdade, estudava e fazia exército, e esqueci a farda. E eu precisava daquilo ali. Ela saiu de lá, foi correndo levar a farda para mim, para não perder. Me ajudava, às vezes, de madrugada, ia passar roupa para mim, e eu cansado, porque a rotina física era muito desgastante. Minha esposa também sempre corroborou muito comigo, me auxiliou, todos os desafios, todas as dificuldades, todas essas particularidades familiares também que agregam, né? Porque a construção da história do indivíduo não é só o lado profissional, é casado com familiar, né? Com o Sim, pessoal. E se a pessoa não está bem, fatalmente vai interferir na carreira profissional. Então, são essas pessoas que eu queria agradecer, que são os meus pilares, né? Minha família, minha esposa Mona Lisa, meu filho Murilo, meu pai Adenias, minha mãe Berli, meu sogro e minha sogra Jair, que é uma peça fundamental, uma pessoa extremamente carismática, a minha sogra Dopamina, né? E os meus inspiradores também, o meu irmão Marco Antônio e o Tenente Júnior, primeiro Tenente Júnior de Infantaria, também me auxiliou muito nessa construção. E os planos futuros, Tenente Júnior não é um ruivinho, não, né? não, ele não é ruivinho, ele é mais moreno. Esse Ruivinho foi osso no exército lá. Chegou a ser guarda presencial da Dilma. Eu lembro que quando a gente via a Dilma, eu via ele lá, os caras Não mandavam. lembrava. Eu tenho um grupo do exército ainda, né? Os soldados Uhum. da terceira bateria lá da época, a gente tem um grupo do WhatsApp e sempre troca essas informações. Mas Mona Lisa é o nome da minha irmã. Ah, é? Olha Sim, que sim. coincidência, É um porque nome não é raro, um né? nome muito, não é um nome Sim, muito comum, não. não é muito Tá comum. vendo? No bate-papo tem mais coincidências e Sim, sim. familiaridades do que a gente Isso é imagina, né? exatamente. Mas, cara, para o seu negócio, quais são os planos para o futuro? O objetivo é ampliar, né? O céu é o limite, né? Quando você fala de empreendedorismo, a grande vantagem do empreendedorismo é que ele é exponencial, né? Sim, Então, você não tem limite de crescimento. Então, nosso objetivo é crescer constante, dentro de uma trajetória regular, né? Saudável também. Você tem que dar uns passos do tamanho das pernas, mas a gente está investindo em estrutura e ampliando o negócio. A ideia é cada vez investir mais em estrutura e ampliar mais. Procurar novos horizontes, nichos de negócio, e o céu é limite. O objetivo é não legal. parar. Eu não quero falar, eu quero chegar a um percentual. Não, o objetivo é crescer todos os dias, Você invariavelmente até o não, limite, assim. você não pode cuspir no prato, né? O objetivo não é voltar para o CLT. Exato, não é voltar para o CLT. É, Não é, isso não é, é esse o objetivo. cara, legal. Ô, Maxwell, muito obrigado, cara. Eu agradeço aí a oportunidade de bater um papo. Igual tu disse, uma hora e pouco é muito pouco tempo para falar de toda a trajetória que a gente viveu, né? Mas o objetivo aqui é ser algo de fato resumido, mas que te faça se lembrar de coisas que às vezes não estavam vindo à mente mais, né? E também é uma forma de deixar registrado aquilo que você conta para o RH, né? Só o RH sabe, aqui todo Sabe? mundo vai É, ficar sabendo. E às vezes é legal porque tem muita gente que convive contigo, trabalha contigo e não tem noção é dessa verdade. construção, porque no dia a dia a gente não fala da nossa vida. A gente não conta a nossa história, a nossa trajetória, né? E eu recebi muito feedback de pessoas que conversaram e depois me mandam os prints ali, olha, fulano viu, fulano falou isso, olha aqui que falaram para mim, e aí fica legal, porque daí você vê que independente do número de pessoas que alcance, o objetivo maior está sendo alcançado, que é fazer com que pessoas assistam e em algum momento se sintam inspiradas por aquilo que você viveu, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Espero revê-lo em breve. Eu que agradeço, meu amigo. Foi uma satisfação imensa aqui poder fazer esse bate-papo com você. E acho que a gente falou de legado, é isso que fica, né? Se a gente puder contribuir, que seja uma parcelinha
com qualquer né, que se sinta é, mudado com alguma coisa que a gente Sim, diz, já é gratificante, já é o nosso resultado aí. é isso aí. Sucesso aí para Bauer Sucesso para nós, meu franqueada. amigo. E quando você vier para cá, venha me Sim, visitar, sim. tá? Tá passando Pois aqui é. nessas consultorias por esse lado aqui, vamos tomar um café junto. Fechou então. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço, meu amigo. Fica com Deus. Bom final Tchau, de semana. tchau.